Existem crenças e padrões de comportamento que podem te fazer sofrer na hora do trabalho de parto. Tem um trabalho de parto muito mais longo, com uma percepção de dor muito maior. E eu tenho certeza que se você me acompanha nas redes sociais, você já sabe disso. Mas eu separei aqui as 4 crenças mais comuns que eu vejo nas gestantes mais dedicadas que eu conheço. E que são aquelas crenças que eu faço com que elas trabalhem incansavelmente durante a gestação, para não levar junto na sala de parto. E eu espero que você também não leve nenhuma delas na sua mala maternidade. Seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos e em recém-nascidos e fundadora da Prep to Birth, a primeira mentoria que guia casais do mundo inteiro a viverem experiências surreais de parto e não apenas sobreviverem a ela, com muito conteúdo denso que aqui nós sentamos a bunda para estudar e é o que nós vamos fazer juntas hoje. Nesta semana eu estava fazendo algumas análises de destraves emocionais das minhas gestantes preps e eu percebi um padrão novo nas minhas gestantes de crenças mapeadas durante o destrave emocional que são muito comuns e resolvi separar aqui as 4 crenças mais sabotadoras que eu tenho visto nos últimos tempos. A primeira crença que talvez você tenha e que você precisa trabalhar é a crença de que você se tornará outra mulher no dia do parto. Uma mulher diferente de quem você é hoje, uma versão de si mesma que você nunca viu, que você nunca ouviu falar e que vai completamente te tirar do eixo. Frequentemente, quem tem esta crença pensa que a dor vai me tirar do eixo a ponto de eu não conseguir pensar e de não conseguir decidir. Se você tem essa crença, você provavelmente está carregando uma certa desculpa inconscientemente de não se preparar tanto emocionalmente para o trabalho de parto, acreditando que por que é que você vai se esforçar tanto para fazer determinadas coisas se lá na hora você vai sair de si. Ai, eu não vou tentar controlar isso aqui, eu não vou pensar nisso porque na hora dizem que a gente não consegue controlar, na hora talvez da dor eu não consiga pensar, eu não consiga decidir. Então todas as vezes que você acaba imaginando esse cenário de parto, pode ser que sem perceber, você acabe sempre terminando a frase com: "Ah, mas na hora eu vou ver, né, porque eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou agir, eu não sei como eu vou me sentir". E de fato, a partolândia nos tira do eixo. Inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês uma aula te explicando exatamente o que acontece com o teu cérebro na partolândia para que você depois desta aqui vá para ela, ok? Essa crença ela acaba te trazendo quase que uma desculpa durante a gestação, no sentido de não vou me preocupar tanto com isso, já que na hora eu não vou conseguir tomar uma decisão. De maneira muito resumida para você, e depois se você quiser se aprofundar, você vai dar uma olhada na aula sobre a partolândia, você de fato vai conhecer um lado de você, uma mulher com mais dor, com uma percepção de dor que talvez você nunca tenha sentido nada parecido, mais vulnerável, mais sensível naquele momento, de certa forma até mais fragilizada. Mas a partolândia, ela não vai trazer uma nova pessoa, eu brinco aqui com as minhas alunas, né? Não vai vir um relógio do Ben 10 que a gente aperta e bum, veio um mutante, nossa, caixinha de surpresas, quem será que é esta mulher aqui? Não, meu amor, vai potencializar aquela mulher que você já é, vai potencializar aquele padrão comportamental que você já tem. Vamos supor que você é uma mulher que queira estar muito consciente, segura, confiante no controle no dia do seu trabalho de parto. Mas na vida você costuma ser uma mulher muito ansiosa, muito controladora, uma mulher muito vitimista de certa forma, que costuma murmurar muito em cima das coisas que acontecem, que tem dificuldade de tomar decisões racionais. Por que é que você acredita que o seu querer ser uma mulher mais segura e estável emocionalmente no dia do parto vai ser o suficiente se você não tem esse padrão de comportamento na sua vida? Então é extremamente importante que você desagarre dessa crença de me tornarei outra pessoa, para que isso não te tire a oportunidade de poder moldar você durante a gestação. Uma das coisas que eu mais gosto e mais tenho prazer de fazer aqui é conseguir ajudar com que essa mulher que entra dentro da Prep to Birth, que é a minha mentoria de preparação, ela tenha uma lapidação de quem ela é para estar cada vez mais alinhada com aquela mulher que ela deseja ser no dia do parto. Você tem em mãos o ouro, se você me acompanha nas redes sociais, eu já falei para você, depois da sua adolescência, o momento em que o seu cérebro mais está fácil para se adaptar a novas conexões neurais e novos padrões de comportamento é durante a gestação. O nosso cérebro ele é plástico. Então, durante a gestação, a quantidade de hormônios te permite conseguir fazer mudanças no seu perfil comportamental que seriam muito mais difíceis em outro momento da vida. Só que você só pode se tornar cada vez mais aquela mulher que banca suas decisões no dia do parto quando você para de acreditar que você se tornará outra mulher nesse dia e passa a usar esta informação ao seu favor e não contra você. Segunda crença, essa aqui é unânime, todo mundo tem.
A crença do tempo. Ou você tem a crença de que o seu trabalho de parto vai ser rápido, algo dentro de você te fala que não vai demorar muito, você tem aquela crença, às vezes por uma história de família, ou a sua mãe, ou a avó, enfim, alguém na sua família teve um parto rápido, dilatou tantos centímetros sem sentir tanta dor, ou você simplesmente acredita que você vai ser uma mulher que vai ter um parto mais rápido, que você não vai ficar muito tempo em trabalho de parto, então você vai criando e alimentando essa crença durante toda a sua gestação de que o seu parto não vai demorar tanto assim. Às vezes você nem consegue pensar e se imaginar em um trabalho de parto mais longo. E aqui que mora o problema, porque você acaba trazendo uma narrativa dentro da sua cabeça que não está pautada com a realidade. Ou então, essa crença do tempo, dificilmente a gente encontra alguém que tem equilíbrio em cima dessa crença. Ou a pessoa acha que o parto vai ser muito rápido, ou então acredita que o trabalho de parto vai ser muito longo, muito doloroso, muito sofrido, e ela fica se torturando durante toda a gestação com aquela ideia de que, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou aguentar, porque eu sei que demora muito, porque fulana demorou tanto tempo. Então, carregar essa crença de tempo nos dois polos, ambos não estão pautados com a realidade. O fato é que na primeira gestação, o primeiro parto, se é o seu primeiro parto normal, mesmo que não seja a sua primeira gestação, mas é o seu primeiro parto normal, a tendência é que o seu trabalho de parto dure uma média aí de 10 a 20 horas. A gente precisa lidar com essa realidade. Não necessariamente seu trabalho de parto vai ser muito rápido, ele pode vir a ser, e existem várias técnicas que a gente desenvolve para fazer com que vocês tenham um trabalho de parto mais rápido. Tem técnica de respiração, de relaxamento, de posicionamento, de encaixe. Então, sim, dá pra gente dar um jeitinho e tentar fazer esse trabalho de parto não ser tão longo quanto ele poderia. Mas o tempo, a crença do tempo, ela precisa estar pautada em cima da realidade. Por que isso é tão importante? Quando você tem uma crença de que o seu trabalho de parto nem vai durar tanto tempo assim, e às vezes você nunca deu nome para essa crença, mas inconscientemente você não consegue pensar que ele vai ser mais longo, você não acha que ele vai demorar tanto, porque você tem visto muitos relatos, enfim, você acaba trazendo um cenário fantasioso para sua cabeça. E quando o seu cérebro, que está sempre em busca de validação, te vê durante o trabalho de parto e vê que aquele tempo está demorando mais do que você imaginava, e pasmem, muitas vezes a mulher despreparada que carrega essa crença para a sala de parto, o tempo de progressão do trabalho de parto dela tá super dentro do esperado, do saudável. Às vezes eu vejo uns reacts, faço reacts lá no Instagram, né? Vejo alguns relatos de parto que o trabalho de parto da mulher estava evoluindo super bem, mas como ela não tinha clareza sobre o tempo, o que é progressão de parto, quantos centímetros nós dilatamos a cada hora depois do trabalho de parto ativo, ela não tinha uma noção, ela acreditou que o trabalho dela de parto estava lento demais e acabou cedendo por uma intervenção, às vezes até parando numa cesariana por falha de progressão, quando na verdade ele estava progredindo muito bem. Então, o teu cérebro que fica buscando validação, quando você não bota as suas crenças pautadas em cima da realidade, não olha para elas, na hora do trabalho de parto, ele percebe que não era aquilo que ele estava imaginando, ele te faz sofrer. Ele literalmente coloca você no lugar de sofrimento durante o trabalho de parto. Então, um cenário de tempo irreal que não está pautado em cima da realidade é ruim, e você ficar se torturando achando que você vai demorar horrores e que o seu trabalho de parto vai durar dias e que vai ser algo muito sofrido, que talvez você não consiga porque o sofrimento é muito grande, também é algo que fica te torturando e não está pautado em cima da realidade. Essa crença precisa ser trabalhada. Você deveria estar se preparando para lidar com o parto normal do jeito que ele é. Eu quero um parto normal, então vamos preparar para bancar esse tempo. Independente se ele for um trabalho de parto mais rápido ou se ele for um trabalho de parto mais longo, você deveria estar se preparando para lidar com ele. E não se iludindo para ser mais fácil de pensar ou se torturando previamente. Terceira crença que grande parte de vocês tem, só nunca deram um nome para ela e aí talvez você se identifique. Se eu não controlar, se eu não vigiar, se tudo não passar por mim, algo pode dar errado, algo pode sair do meu controle. Essa é uma crença que geralmente mulheres que têm um padrão de pensamento um pouco mais racional e de mais responsabilidade também acabam colocando em si mesmas durante a gestação e muitas vezes é um padrão de comportamento e de pensamento que já as acompanha aí ao longo da vida. E essa crença de se eu não controlar tudo, se eu não passar, todas as decisões não passarem por mim, então a equipe precisa sempre me informar se algo acontecer. Eu preciso tomar uma decisão, né? Essa decisão ela tem que ser tomada por mim e pelo meu marido. Eu quero durante o trabalho de parto que avisem ele, mas avisem a mim também. Eu quero decidir, eu quero pensar, eu quero saber. Esse padrão de racionalização, ele impede com que você faça a única coisa que você deveria fazer durante seu parto. Se render. A rendição. Quem me acompanha há mais tempo nas redes sociais, provavelmente no TikTok eu falo muito sobre isso, o que você precisa para conseguir viver uma experiência de surreal de parto não é força,
Você não precisa ser uma mulher forte para parir. Você precisa ser uma mulher que consegue se entregar e se render. Quando eu tenho inconscientemente, porque lembrando, gente, ninguém pega essas crenças e diz eu tenho elas, são coisas que estão aqui dentro da sua cabeça, atalhos neurais que moldam o seu comportamento, a sua tomada de decisão, os seus pensamentos, as suas ações e os seus hormônios, que impactam diretamente na percepção de dor e no tempo de parto. Então, esse tipo de pensamento é algo que você carrega, que molda o seu comportamento e que muitas vezes você não percebe, você não se dá conta. Quando você tem esse padrão de querer controlar tudo, um padrão de uma mulher controladora, de querer ter controle sobre tudo, que pode ser muito positivo em outras áreas da sua vida, mas não é dentro da sala de parto, você não consegue se render e se entregar. Porque quando você está rendendo, o seu cérebro ele fica toda hora em estado de alerta e ele quer racionalizar e escanear tudo o que está acontecendo. O que a equipe está falando? Será que estão falando de mim? Será que esse bip aqui no monitor tá bem? O batimento cardíaco do bebê tá bom? Ai, será que eu deveria estar sentindo isso? Será que tá tudo bem? E você fica toda hora em estado de alerta. E um corpo em estado de alerta é um corpo que produz 2 hormônios em muita quantidade: cortisol e adrenalina. A adrenalina durante o parto vai aparecer de maneira saudável lá no final, próximo até o expulsivo, que teu corpo te manda muita adrenalina. Mas a adrenalina no restante todo do trabalho de parto, quando você deveria estar endorfinada, cheia de relaxina, com o hormônio do amor e da felicidade, que é a ocitocina, ela te atrapalha. O cortisol elevado, que é o que te deixa em estado de vigília ativo, é o hormônio do estresse, ele vai fazer com que a tua ocitocina ela não consiga ser produzida em tanta quantidade. Então isso muda muito na percepção de dor e na progressão do teu parto, um parto mais lento, um parto que se arrasta, mais sofrido, porque essa mulher tá toda hora tentando escanear. E aí entra um ponto muito importante: mulheres que têm esse padrão de comportamento, elas precisam mais do que nunca de um homem extremamente bem preparado do lado delas. Por quê? Quando eu tenho esse padrão de controle, eu naturalmente já tenho uma tendência a querer controlar tudo. Se eu já sei que eu me esforcei, estudei durante a gestação, sei tomar boas decisões, e eu inconscientemente, ou até consciente, mas inconscientemente, acredito que o meu marido não sabe tomar boas decisões tão bem quanto eu, dentro da sala de parto, o meu cérebro, por mais que eu queira, não vai me permitir soltar, abrir mão do controle, descansar, porque ele sabe que se eu descansar demais e não estiver bem para tomar uma decisão, se eu me permitir que a Partolândia me leve lá pro céu para ver estrelinha, esse cara aqui pode tomar uma decisão errada. Então, fica naquele jogo de não consigo me entregar. E aí entra no ponto de que toda desistência de trabalho de parto no final, antes dela se tornar física, ela foi mental. Mulheres que têm esse padrão de comportamento, essa crença, dificilmente conseguem se entregar para o trabalho de parto. E a quarta crença, mas não menos importante, responsabilização na tomada de decisões. E aqui ela pode vir dentro de 2 coisas. Ela pode ser a responsabilização mais comum que nós temos, que é a responsabilização da equipe. Então, por exemplo, contratei uma equipe multidisciplinar, minha médica é maravilhosa, tenho uma relação de confiança incrível com ela. Às vezes ela te acompanhava até mesmo antes do seu pré-natal iniciar, né, no seu momento de tentante e tudo mais. Quando a gente tem essa relação, esse elo de confiança muito bem estabelecido, seja com a instituição por ser muito renomada, melhor, a referência da minha cidade, ou então pela médica, a gente acaba tendo um padrão, uma crença que precisa ser trabalhada em toda gestante durante a gestação, que é a de responsabilização na tomada de decisões. E veja bem, eu preciso que a senhora tenha muita maturidade para me ouvir aqui. Eu não acredito que todos os profissionais médicos, eles são vilões e que a gente sempre precisa estar muito em alerta e não deixar com que eles tomem decisões e que eles sempre estão sendo coniventes ou então imprudentes na tomada de decisão. Não é isso. Eu não acredito nisso e se você me acompanha nas redes sociais, você já sabe. O que é importante nós entendermos é que profissionais médicos, profissionais, a equipe como um todo, ela tem as suas preferências de conduta. E nem sempre essas preferências de conduta está alinhado com aquilo que você gostaria para sua experiência. Então, às vezes, inconscientemente, você e o seu parceiro também, essa aqui é uma das crenças que os maridos mais têm, a responsabilização na equipe. Vocês acabam depositando essa confiança em cima de outras pessoas para tomar decisões dentro da sala de parto que só deveriam caber a vocês. Então, nossa, é uma equipe que a gente confia, a gente está investindo alto, então a gente sabe e confia que eles farão o possível para que a experiência de parto que a gente gostaria aconteça. E não é assim que acontece na prática.
Às vezes, muitas vezes, o que eu ensino muito, o que eu mostro muito para os casais aqui na Prep, é por isso que é tão legal a gente fazer um mapeamento estratégico da equipe, a gente faz as perguntas estratégicas para a pessoa que está acompanhando eles no pré-natal, por exemplo. E a gente vem lá com 15 respostas. Dessas 15 respostas, 12 eram muito positivas, mas 3 delas tinham um sinal de alerta. Ali existiam caminhos onde o médico agiria de uma maneira na conduta dele, na prática dele, e a gente sabe que existem outras possibilidades. Então, ainda durante o pré-natal, a gente chega, leva uma devolutiva na próxima consulta, né? Depois do nosso encontro, fala para a médica: olha, doutora, tudo bem? Na consulta passada, eu te fiz tal pergunta, a senhora me disse que agiria de tal e tal forma, mas nós estudando, entendemos que também existe esta maneira de agir. E acredito que isso esteja mais coerente com o que a gente espera. Podemos seguir assim se isso acontecer no dia do parto? Ela vai falar, claro, com certeza. Não, olha, eu não gosto muito dessa opção. A gente pode fazer assim, eu flexibilizo assim. Então, a tomada de decisões é muito consciente. Você não está tirando a responsabilidade do médico, mas você está se colocando no lugar de se responsabilizar por aquilo que só deveria ser responsabilidade sua e do seu marido. E não terceirizar estas decisões. Então, existem mulheres que têm essa crença de responsabilização focada em cima da equipe, e existem as mulheres que têm essa crença de responsabilização focada em cima do marido. Eu preciso que ele decida, eu preciso que ele tome decisões. Mulheres com bons maridos, né? A gente que tem um bom marido, é difícil a gente se colocar nesse lugar de não, eu vou decidir, porque geralmente eles já tomam decisões importantes. Mas é importante que esse cenário de consciência da tomada de decisão, ele seja construído e essa crença precisa ser trabalhada em vocês dois. Existem outras várias crenças que aos poucos vão mudando o seu padrão de comportamento, que em um encontro de destrave emocional, onde eu faço um mapeamento completo desse casal, a gente já consegue tirar várias crenças, padrões de comportamento, coisas que essa mulher faz, pequenos hábitos que ela tem na rotina e no dia a dia, que vão afastando ela da mulher que ela deseja ser no dia do parto. É o momento mais importante para você conseguir trabalhar o seu processo mental e emocional. E se você busca ser uma mulher segura, confiante, estável, no controle nesse dia, você precisa trabalhar essas crenças, porque são elas que moldam os teus comportamentos e as tuas ações dentro da sala de parto. Se você e seu marido estão em busca de uma direção para conseguir estudar tudo o que vocês precisam sobre a gestação, tem um guia prático mesmo do que fazer a cada semana, do que estudar, do que perguntar, do que avaliar na maternidade e como se preparar para viver uma experiência surreal de parto, independente de como ela aconteça. Aqui abaixo no link na descrição tem um link de aplicação para Prep to Birth, que é o meu acompanhamento. A partir do momento que você preenche esse link, eu mesma pessoalmente avaliarei a sua aplicação e caso você se encaixe no perfil da Prep to Birth, o meu time vai entrar em contato com você. E eu te vejo no próximo vídeo. Um ótimo parto para você, fica com Deus e um grande beijo.